Imagine descobrir que Deus te deu um presente incrível, mas você nunca soube como usá-lo. E se eu te dissesse que talvez você já tenha um dom espiritual, mas ainda não o reconheceu? A verdade é que muitas pessoas vivem anos sem perceber os sinais que Deus deixa pelo caminho. Mas hoje, tudo pode mudar. Neste vídeo, vamos desvendar os mistérios dos dons espirituais, revelar como identificá-los e entender a sua importância no propósito divino. Mas antes, já deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Comente aqui abaixo seu nome para que eu e outras pessoas possamos orar por você. Agora, prepare-se, pois nos próximos minutos você pode descobrir algo que transformará sua vida espiritual. A Bíblia nos ensina que os dons espirituais são capacidades especiais concedidas pelo Espírito Santo para a edificação da igreja e cumprimento da vontade de Deus. Eles não são talentos naturais ou habilidades adquiridas pelo esforço humano, mas sim manifestações sobrenaturais da graça divina. Paulo explica isso em 1 Coríntios 12, 4-6. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Ou seja, os dons não vêm de nós mesmos, mas são distribuídos por Deus segundo sua vontade. E o mais incrível, todo verdadeiro cristão tem pelo menos um dom espiritual. Agora, como saber qual é o seu? Como identificar se Deus te deu um dom específico? Vamos analisar os principais sinais que indicam que você tem um dom espiritual. E fique atento, pois algumas evidências podem ser surpreendentes. Um dos primeiros sinais de que você pode ter um dom espiritual é um desejo ardente por algo relacionado ao reino de Deus. Por exemplo, algumas pessoas sentem uma atração irresistível pelo ensino da palavra. Elas amam estudar as Escrituras e têm facilidade para explicar conceitos bíblicos para os outros. Isso pode ser um indicativo do dom de ensino. Outras pessoas sentem um peso profundo no coração ao ver alguém sofrendo e são movidas a ajudar. Elas se compadecem facilmente e encontram alegria em servir. Esse pode ser um sinal do dom de misericórdia. Mas como distinguir entre um simples interesse e um verdadeiro dom espiritual? O que diferencia um desejo comum de uma capacitação vinda do Espírito Santo? Essa resposta é fundamental e vamos explorá-la agora. Um dos sinais mais claros de que você possui um dom espiritual é a confirmação vinda de outras pessoas. Alguém já te disse algo como: você tem um jeito especial para ensinar sobre Deus, ou sempre que você ora, eu sinto algo diferente. Essas observações podem ser a forma que Deus usa para te mostrar que há algo especial sobre sua vida espiritual. Paulo escreveu a Timóteo: não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com imposição de mãos do presbitério. Isso mostra que os dons espirituais não são apenas percebidos internamente, mas também confirmados externamente. Mas há algo ainda mais profundo sobre essa confirmação, e poucas pessoas falam sobre isso. Algo fascinante sobre os dons espirituais é que eles não apenas operam dentro de nós, mas também produzem efeitos evidentes nos outros. Pense nisso. Quando alguém com o dom de evangelismo fala sobre Jesus, as pessoas sentem algo diferente. Quando alguém com o dom de cura ora, milagres acontecem. Quando alguém com o dom de sabedoria aconselha, as palavras parecem vir diretamente de Deus. Isso acontece porque os dons espirituais não são simplesmente habilidades humanas aprimoradas. Eles carregam o poder do Espírito Santo. Paulo afirmou em 1 Coríntios 2, 4-5: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana,
mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Se quando você faz algo no reino de Deus, há um impacto claro, se vidas são transformadas, se pessoas são tocadas de maneira sobrenatural, então pode ser um sinal de que você tem um dom espiritual. Mas há um detalhe essencial que muita gente ignora. Algo que pode confirmar, de uma vez por todas, se o que você tem é realmente um dom de Deus. Esse é um dos pontos mais importantes para discernir um verdadeiro dom espiritual. Dons espirituais não são para autopromoção. Eles não existem para que alguém seja reconhecido ou exaltado, mas para que o nome de Deus seja glorificado. Jesus nos alertou sobre isso em Mateus 7:22-23. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Isso significa que é possível alguém demonstrar algo aparentemente espiritual, mas sem estar verdadeiramente alinhado com Deus. Aqui está um teste simples. Se o que você faz para Deus te leva à humildade, ao desejo de servir e ao amor pelos outros, então esse pode ser um verdadeiro dom do Espírito. Mas se isso te leva ao orgulho, à exaltação pessoal e ao desejo de ser reconhecido, talvez não seja um dom espiritual, mas apenas um talento humano usado de forma errada. E isso nos leva a um ponto ainda mais profundo. Um dos sinais mais fortes de que você tem um dom espiritual é que, ao usá-lo, enfrenta resistência espiritual. O inimigo não se incomoda quando alguém vive uma vida cristã morna, mas quando uma pessoa começa a operar no poder do Espírito Santo, a batalha espiritual se intensifica. Veja o exemplo do apóstolo Paulo. Sempre que ele pregava, curava e operava no poder do Espírito, enfrentava perseguições, prisões e até atentados contra a sua vida. Por quê? Porque o inferno não suporta quando os filhos de Deus usam os dons que receberam. Paulo nos alertou em Efésios 6:12. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Se quando você exerce algo no reino de Deus, enfrenta ataques, tentações, lutas inesperadas, saiba que isso pode ser um forte indício de que você está operando em um dom espiritual genuíno. Agora, existe um detalhe que ainda não mencionamos e que pode mudar completamente sua visão sobre os dons espirituais. Quer saber? Então, se prepare, porque agora vamos revelar algo que poucos compreendem. Muitas pessoas vivem anos sem perceber que têm um dom espiritual, porque ele ainda não foi despertado. Isso pode acontecer por várias razões. Falta de conhecimento sobre os dons espirituais, medo de errar ou de não ser capaz, influências externas que desencorajam seu crescimento espiritual, falta de busca intencional por direção de Deus. Paulo orientou Timóteo sobre isso em 2 Timóteo 1:6. Por esta razão, te lembro que despertes o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Isso significa que um dom espiritual pode estar adormecido, esperando para ser despertado através da oração, do estudo da palavra e da prática. Muitos homens e mulheres de Deus só descobriram seus dons quando foram desafiados a sair da zona de conforto. Isso significa que o seu dom pode estar esperando um momento específico para ser revelado. Mas há um detalhe: Deus distribui os dons de maneira soberana. Nem todos terão os mesmos dons, e isso nos leva a um conceito muito importante. Um dos erros mais comuns é pensar que, para ser um verdadeiro servo de Deus, todos devem ter os mesmos dons.
Mas a Bíblia é clara. Deus dá diferentes dons a cada um conforme a sua vontade. Veja o que está escrito em 1 Coríntios 12, 29 a 30. São todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? Fazem todos milagres? Têm todos dons de curar? Falam todos diversas línguas? Interpretam todos? A resposta implícita aqui é não. O corpo de Cristo é formado por diferentes membros e cada um tem sua função específica. Isso significa que não há um dom superior ao outro. O dom de ensino não é mais importante do que o dom de misericórdia. O dom de profecia não é mais valioso do que o dom de administração. Se Deus te deu um dom específico, é porque Ele tem um propósito para você. Agora, existe algo que precisamos falar. Como desenvolver e usar seu dom da maneira correta? Isso é fundamental e é exatamente o que vamos abordar agora. Saber que se tem um dom espiritual é apenas o começo. A grande questão é como desenvolvê-lo e usá-lo para a glória de Deus. A Bíblia nos dá direções muito claras sobre isso. Veja o que Pedro escreveu em 1 Pedro 4:10. Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Aqui estão os passos para desenvolver seu dom. Primeiro, busque a Deus em oração. Os dons espirituais vêm de Deus, então a melhor forma de descobri-los e desenvolvê-los é buscando a Ele. Peça ao Espírito Santo que revele e capacite você para usá-los corretamente. Segundo, pratique com humildade. Dons espirituais não se desenvolvem do dia para a noite. Assim como um músculo precisa de exercício para crescer, os dons espirituais precisam ser praticados para se tornarem mais fortes. Se Deus te deu um dom, use-o constantemente. Terceiro, submeta-se à liderança espiritual. Muitas vezes, líderes espirituais experientes podem identificar e confirmar o dom que Deus te deu. Não tente crescer sozinho, pois Deus nos colocou em um corpo, a igreja, para aprendermos e sermos aperfeiçoados. E por fim, permaneça firme contra desafios. Se você tem um dom espiritual e começa a usá-lo, é certo que enfrentará desafios e oposições. Mas não desista. Como vimos antes, a resistência espiritual é um sinal de que você está no caminho certo. Agora, há algo importante para fechar esse tema. Existe um motivo pelo qual Deus concede dons espirituais, e esse motivo é o amor. Paulo escreveu algo poderoso em 1 Coríntios 13:2. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Isso significa que o propósito dos dons espirituais não é impressionar, ganhar status ou ser admirado. O propósito é servir e amar as pessoas, apontando-as para Cristo. O maior dom de todos é o amor. Agora que você conhece os sinais para identificar se tem um dom espiritual e sabe como desenvolvê-lo, há uma decisão importante que precisa ser tomada. Você está disposto a buscar e usar o dom que Deus te deu? Muitas pessoas passam a vida sem descobrir ou sem usar aquilo que Deus lhes confiou. Mas se você ouviu essa mensagem até aqui, isso significa que Deus pode estar falando com você neste momento. Então, comece hoje. Ore, busque, sirva e veja o que Deus fará na sua vida. Se essa mensagem falou com você, deixe seu comentário e compartilhe com alguém que precisa saber disso. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Nos vemos no próximo vídeo e que a paz de Cristo esteja com você.